doce. Volta a pergunta para você. Quem é você? Nós vamos entender no decorrer da mensagem. Meus irmãos, o seguinte texto ao qual nós acabamos de fazer a leitura é um texto que nos revela a caminhada e a peregrinação do povo de Israel no deserto. Nós sabemos que o povo de Israel, ele passou por Israel. O povo de Israel é um povo a qual há sobre eles uma palavra profética. É um povo a qual há sobre eles uma palavra de Deus. É um povo a qual há sobre eles a digital de Deus. E a todos nós que estamos aqui nessa noite, nós não somos um povo descomungado, como o mundo diz. Nós não somos um povo perdido em meio à histeria. O que é histeria? Histeria é loucura. Quando o mundo vê alguém aqui, alguém em culto, alguém em uma assembleia, falando em línguas estranhas, rodando, pulando, batendo palmas, se alegrando, dançando, o mundo olha para isso e denomina como histeria, como loucura. O povo de Deus não é um povo histérico, um povo louco, mas é um povo que é louco pela presença de Deus. Então, a todos nós que estamos aqui nessa noite, o mundo nos denomina de certa forma como um povo louco que deixa de ir para a festa para estar em culto de 2 horas, como um povo chato, um povo que não faz o que eles fazem, um povo que não vai para a festa, um povo que não bebe, um povo que não vai em churrasco onde se tem só palavrão, um povo que não se junta em meio à roda de escarnecedores. Então nós somos denominados de várias formas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ao que o Senhor Jesus Cristo, Ele falou que nós seríamos odiados pelo mundo, nós seríamos injuriados pelo mundo, e às vezes nós queremos ser aceitos por esse mundo, e às vezes nós queremos que esse mundo venha entrar dentro de nós e a gente venha estar dentro dele. Às vezes a gente quer estar na igreja, mas da mesma forma a gente também quer estar dentro do mundo. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós somos uma fonte de água. E como fonte de água, de nós não pode jorrar 2 tipos de águas. Ou deve-se jorrar água doce, ou se deve jorrar água amarga. Então somos nós que estamos aqui nessa noite. Se nós não estamos jorrando água doce, nós estamos jorrando águas amargas. E quando nós olhamos para esse povo é um povo que tem promessa, porém estão sofrendo, porém estão passando por dificuldades, estão passando por prova. Mas é um povo que em meio às dificuldades, que em meio aos problemas, eles não foram exterminados. Não acabou a promessa sobre a vida deste povo enquanto estava no Egito. Talvez as gerações iam se passando, e uma geração ia chegando, outra ia indo. E às vezes os filhos perguntavam para os seus pais: mas pai, o Senhor nos ensinou de forma oral que tem uma promessa sobre nós, mas por que a gente está aqui? Olha o que está acontecendo. As gerações estão se passando, as pessoas, o meu avô já morreu, o meu bisavô já morreu, certamente daqui a pouco o Senhor vai morrer, eu também vou morrer. Esse povo vai acabar, não vai ter mais povo de Israel. É mentira aquilo que Deus falou. E nós vemos que se passando aproximadamente 430 anos, 440 anos, este povo foi liberto. E quando esse povo ele foi liberto, é uma confirmação de que a palavra de Deus não saiu de sobre a vida deles. E quem sabe nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos querendo desistir, nós queremos parar, estamos querendo não mais adorar a Deus por conta das dificuldades que estamos passando, por conta das situações negativas, por conta da humilhação que o mundo faz contra nós. Mas Jesus essa noite está dizendo para você uma palavra profética sobre a sua vida. A minha digital está sobre a sua vida. Você não pertence ao mundo, mas você pertence a mim. Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a Jesus, porque Ele nos comprou. Então Ele nos tirou das garras do diabo, Ele nos tirou da garra do inimigo.
e nos comprou com o teu sangue maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus não nos comprou com algo corruptível. Jesus não nos comprou com uma moeda, com o valor do dinheiro, mas Ele nos comprou com o teu próprio sangue. Então nós temos a marca do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a digital do Senhor Jesus Cristo. E qual é essa digital? É a gota de sangue dele que está em mim, que está em você. Você não pertence ao mundo. Você não vai morrer nessa dificuldade. Você não vai morrer nesta prova. A promessa não vai se acabar sobre a sua vida. Eu sei, o vento está soprando, as bases da casa estão sendo abalada, mas Deus está te dizendo nessa noite, há uma palavra profética sobre a sua vida. A gota do meu sangue está na sua vida. Você não pertence ao diabo, mas você pertence a mim. Eu estou te guardando e eu estou te livrando. Então nós temos a marca de Deus na nossa vida, que é o seu sangue. Então este povo é um povo marcado pela promessa de Deus. E este povo, ele vivenciou um milagre muito grande, um milagre extraordinário. Não que só esse milagre foi extraordinário, mas muitos outros também foram extraordinários. Porque tudo que Deus faz é extraordinário. Tudo que Deus faz é de forma grande, de forma soberana. A Bíblia diz que os egípcios, eles pereceram no mar. O povo de Israel está saindo do Egito e o povo egípcio está seguindo eles. E no que o povo do Egito está seguindo ele, aquele povo começa a correr. Mas eles logo veem o mar à sua frente. Mas para onde que a gente vai agora? Olha o mar aí à nossa frente, não tem nenhuma ponte, não tem canoa para todo esse povo. É milhões de pessoas, como que a gente vai atravessar esse mar? E o povo chega do ladinho de Moisés. E aí, Moisés, você tirou a gente lá do Egito, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai morrer aqui, Moisés. E Moisés vai falar com Deus. E quando Moisés fala com Deus, Deus dá direção para Moisés. E Deus dando a direção para Moisés, Moisés ele segue a direção do Senhor. E Deus abre o mar vermelho. E o povo passou no meio daquele mar, com duas paredes de água. E vejam bem, aquele povo passou não se entalando no barro, mas eles passaram em um mar seco. E a Bíblia diz que os egípcios olharam e disseram assim: não, se Deus abriu o caminho para eles, olha, Deus vai deixar o caminho aberto para a gente também. Se Deus abriu a porta para eles, Deus vai fazer com que a porta permaneça aberta para nós também. E aquele povo começou a passar no meio do mar, e aquelas águas desceram sobre eles. No que aquelas águas desceram sobre eles, matou todos eles, e aquele povo vivenciou o milagre da parte de Deus. Mas este mesmo povo que vivenciou este milagre, eles estão com falta de água. Veja bem no versículo 22, a Bíblia diz que no deserto eles andaram 3 dias e não acharam água. Então, pelo período de 3 dias eles estão com sede. Pelo período de 3 dias eles estão em uma necessidade, porque a água é vital para o organismo do ser humano. Imagine bem, este povo 3 dias andando no deserto com sede. Eu estou falando para você, preste atenção, eles estão andando no deserto com sede. Mas eles chegam em um lugar chamado Mara, a uma fonte de água chamada Mara, e de longe está todo mundo olhando aquela fonte de água e dizendo assim: oh glória, oh bênção maravilhosa, tem água ali, vamos correndo, vamos lá beber. E imagina que aquele povo foi correndo, eles chegam diante daquela fonte de água, ele desce a mão, uns até se jogam lá dentro, e eles começam a beber a água, e eles vomitam aquela água para fora. E eles olham para Moisés e dizem assim: Moisés, a gente pensou que era milagre, mas a água está amarga. Eles chegam diante de uma fonte de água, mas é uma água amarga, é uma água inapropriada para o consumo. Então veja bem, o povo acabou de viver o milagre, mas agora está em dificuldade novamente. Essa é a vida do cristão. Tem muito pregador por aí ensinando que a vida do cristão é só glória. Tem muito pregador aí ensinando que a vida do cristão é só bênção. Tem muito pregador aí ensinando a teologia da prosperidade. Se você não prosperar, Deus não está com você. Para você prosperar, empurra Deus contra a parede, xinga a Deus, enfrenta a Deus, confronta a Deus. Tem muitas teologias por aí afora. Mas essa noite Deus está falando com o povo que deve andar com fé. Nós devemos andar em fé, porque nós vamos vivenciar um milagre. Após esse milagre nós vamos vencer uma prova, e depois dessa prova nós vamos viver
vivenciar outro milagre novamente. Mas como eu vou caminhar em meio a esse processo, em meio a essa etapa? Deus está falando conosco nessa noite. Você vai caminhar pela fé. Agora, se está na bênção, está adorando. Se está em glória, está adorando. Se está alegre, está adorando. Se tem o carro do ano, está adorando. Se comprou uma casa, está adorando. Mas quando chega o momento, vem o vendaval sobre a vida e ele precisa mudar para uma casa de aluguel, mas ele continua adorando. Um carro fodido, mas continua adorando. Está passando dificuldade, mas continua adorando. Está faltando algo na prateleira de casa, mas ele continua adorando. O povo de Deus, ele não caminha pela vista, mas o povo de Deus, ele caminha pela fé. É pela fé que este povo caminha. E quando este povo caminha pela fé, pode até chegar em Mara, mas as águas vão ficar doces. Pode até chegar diante do mar vermelho, mas o mar vermelho não vai se abrir. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Após esse vendaval que você está passando, após essa prova que você está passando, ela poderá não cessar no dia de hoje, ela poderá não cessar nessa semana, ela poderá não cessar nesse mês, mas quando chegar o milagre, você vai se surpreender. Quando chegar o milagre, você vai ver que Deus vai fazer coisas gloriosas sobre a sua vida. Quando colocamos a nossa fé em prática, Deus ele age. Quando colocamos a nossa fé em prática, Deus ele abençoa. Nós caminhamos não pela vista, mas nós caminhamos pela fé. E é um processo que se repetiu uma vez nesse povo. Eles recebiam a bênção, depois passavam a prova. E depois da prova eles murmuravam e Deus dava outra bênção para ele. Se o cristão não tiver fé, ele não serve para estar com Cristo. Se o cristão perder a sua fé, ele já perdeu tudo. E quando eu falo isso, eu me recordo de pessoas que não mais acreditam no arrebatamento da igreja. Tem muitas pessoas que olham para essa frase até que ele venha e elas levam uma brincadeira. Mas há 2000 anos atrás Jesus está falando que vai voltar, ele não voltou ainda, então eu vou viver a minha vida. Quando eu souber que ele está voltando, aí eu vou voltar para a igreja. Quando eu souber que ele está voltando, aí eu vou começar a orar. Quando eu souber que ele está voltando, aí eu vou começar a jejuar. Talvez é isso que o diabo tem colocado na sua mente, mas Deus está te dizendo nessa noite: volta a jejuar, volta a me buscar pelas madrugadas, volta a ler a minha palavra, porque é um grande cerco de Satanás na sua vida. É um grande amoia, tamanho, que maia, sebe, deprove, a maia suia. É um grande laço que já está formado na sua vida. Enquanto você não ora, enquanto você não jejua, Deus está estreitando mais um precipício para você cair. Mas Deus essa noite está dizendo: enquanto você ouve a minha palavra, enquanto você acredita, enquanto você crê na minha palavra, enquanto você sente a minha presença, eu estou cortando este laço. A tesoura do Espírito Santo está passando nesse laço. Oh glória, Deus está quebrando essa corrente, Deus está quebrando esse cadeado. Deus te trouxe aqui nessa noite, não para você entrar da mesma forma que você saiu. Deus te trouxe aqui nessa noite, não para você sair daqui murmurando. Deus te trouxe aqui nessa noite, não para você continuar a viver a vida sem orar. Deus te trouxe aqui nessa noite, não para você ficar vivendo uma vida sem consagração, mas Ele te trouxe aqui nessa noite para te reerguer novamente. Ele te trouxe aqui nessa noite para te avivar novamente. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dar vida espiritual novamente, porque você está vivendo a sua vida e pensando que está vivo, mas você já está morto há muito tempo. Mas Deus está dizendo: eu tenho poder para ressuscitar você, eu tenho poder para ressuscitar você, eu tenho poder para ressuscitar você nessa noite. Deus está ressuscitando pessoas essa noite. Deus está ressuscitando talentos sobre a sua vida. Não é que Deus arrancou de você o dom, não é que Deus tirou de você o dom, é você que parou de amar, sebe da lavaga açúcar. Deus está falando com pessoas essa noite, está dizendo assim: eu quero voltar a usar você no dom da profecia, eu quero voltar a usar você no dom do conhecimento da minha palavra, eu quero usar você no dom da sabedoria da minha palavra, eu quero usar você nos dons de curar, eu quero usar você nos dons de operação de maravilhas, eu
estranhas. Eu quero usar você no dom de variedade de línguas estranhas. É isso que Deus tem para a sua igreja. É isso que Ele tem para a sua igreja. Basta nós pedir, basta nós implorarmos, que Ele vai nos dar. Meu Deus. Então é preciso nós termos fé. É preciso nós confiarmos nele. O tempo vai correndo. Então, quando esse povo chega diante das águas de Mara, eles não podem beber essa água. É uma água inapropriada para o seu consumo. Quem aqui já bebeu uma água contaminada? Melhor, foi mais a fundo. Quem aqui já bebeu uma água morna, uma água quente? Você bebe aquilo, mas aquilo volta. Você vomita aquilo. Aquilo não mata a sua sede, é inapropriado para o consumo. Agora imagina uma água amarga. Como que não é ruim? Né? Ela causa vômito, ela causa ânsia. Então este povo ele começa a murmurar. E no que esse povo começa a murmurar, Moisés ele vai falar com Deus. Porque Moisés ele é um homem de Deus. Moisés está vendo o povo tudo murmurando contra ele. Moisés está vendo a dificuldade, mas uma coisa essencial que ele não perdeu é a vida de oração. Ele não perdeu a vida de oração. Ele sempre confiava na direção do Pai. Então ele ora a Deus. E Deus dá para ele uma solução para aquele problema. E qual é a solução que Deus dá para ele para aquele problema? Está lá no versículo de número 25. Deus mostrou para Moisés uma vara. Deus mostrou para Moisés um madeiro, a qual Moisés pegou esse madeiro e lançou nas águas. E as águas que antes eram amargas, elas se tornaram doces. A imagem de Moisés, aqui a figura de Moisés, a figura deste madeiro, nos traz um significado muito profundo da parte de Deus. Quando nós olhamos para Moisés neste texto, ele representa o Espírito Santo. Deus aqui ele é Deus, Deus sempre continua sendo Deus. Quando Deus fala com Moisés, ele continua sendo Deus. Deus é Deus, ok? Entenda Deus que Deus é Deus. Deus ele não é outra pessoa, ele é Deus. E Moisés ele representa o Espírito Santo. E o madeiro representa Jesus. Mas por que, William? Pergunta para mim, por que, William? Veja bem, quando Moisés ele vê aquele madeiro, ele pega aquele madeiro e ele conduz até as águas de Mara. Ele pega aquele madeiro e conduz aquele madeiro e joga aquele madeiro na água. E o madeiro representa Jesus Cristo. Por que o madeiro representa Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo foi para ser crucificado, ele carregou uma cruz e ele foi crucificado em uma cruz. E essa cruz era o quê? Era um madeiro. Então o madeiro aqui representa Jesus Cristo. E Moisés representa o Espírito Santo. Vejam bem, quando a gente olha para o Espírito Santo nos conduz. É Ele que nos conduz na caminhada. É Ele que nos leva até a promessa. É Ele que nos leva até a bênção. É Ele que nos leva até a vitória. E quando nós olhamos para o Espírito Santo conduziu Jesus no seu ministério. Quando a gente olha para o jejum que Jesus fez, 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Jesus ele foi ao deserto, mas ele não foi sozinho, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele sempre conduziu. E quando a gente olha para o madeiro que representa Jesus, vejam bem, o Espírito Santo sempre conduziu Jesus. E aqui Moisés, quando ele pega um madeiro, Moisés está olhando para aquele madeiro e está dizendo assim: esse madeiro representa Jesus Cristo. E ele diz assim: esse madeiro eu vou jogar ele na água, eu vou conduzir ele na água. E essas águas de Mara representam nós lá no passado, porque nós éramos fontes de águas amargas. No passado éramos fontes de água amarga. Mas veio o Espírito Santo que representa Moisés e trouxe Jesus até a nós. Aleluia. E trouxe a presença de Jesus até nós. E Jesus ele nos salvou. E Jesus ele nos purificou. E Jesus ele nos limpou. Eu quero dizer para você aqui nessa noite: por que você está querendo desistir da caminhada? Por que tu está querendo largar Jesus Cristo? Por que tu está querendo voltar para o mundo? Jesus já te tirou de lá. Você não pertence ao mundo, mas você pertence
julgar, e muitas das vezes que a gente faz é só apontar, mas Jesus essa noite está nos dizendo: nós somos fonte de águas doces, somos fonte de águas doces, para matar a sede de quem está com sede, somos fonte de água doce. Agora não dá uma palavra de maldição para o irmão, mas sempre dá uma palavra de bênção. Deus, Ele quer usar você para ser fonte de água doce. Deus quer usar você para ser fonte de água doce nessa noite, para ser fonte de água doce nessa noite. Então nós necessitamos ser fontes de água doce, porque antigamente éramos fontes de águas amargas, mas éramos essa fonte. E que glorioso é que Jesus nos alcançou. Nós éramos essa fonte de Mara, e Jesus Cristo, Ele veio sobre nós e nos deu a nós, nos transformou, melhor dizendo, em uma fonte de água doce. Então nós precisamos, em toda a nossa caminhada, em todo o nosso ser, em todas as nossas práticas, em todo o nosso agir, devemos ser fonte de água doce. Porque se nem a água amarga agradou o povo de Israel, imagine nós sendo fonte de águas amargas. Será que nós vamos agradar a Deus? De forma alguma. De forma alguma. Às vezes nós pulamos, nós rodamos, nós rodopiamos e pensamos que estamos agradando a Deus. Mas o que estamos sendo? Fonte de água doce ou fonte de água amarga? Aleluia. Nós precisamos vigiar as nossas ações, as nossas atitudes. Talvez você olhe para essa palavra e diz assim: ah, Williams, como encerramento, você devia trazer uma palavra de bênção, uma palavra que fizesse a gente pular, uma palavra com a gente viesse receber bênção. Eu não sou chaveiro nessa noite, mas é Deus que fala na casa dele. Toda pregação tem que ser cristocêntrica, toda pregação tem que nos levar a esperar Jesus Cristo, toda pregação tem que nos fazer prostrar diante de Jesus, toda pregação tem que nos fazer nos humilhar na presença dele. Mas para que nos humilhar na presença dele? Porque ele vai vir para nos buscar. Enquanto nós estivermos em cima, ele vai nos honrar. Enquanto tu se humilha aqui, ele vai te honrar em cima. Enquanto tu se prostra aqui, ele vai te honrar em cima. Talvez a honra não vai vir das pessoas da terra, mas vai vir da parte de Deus. Vai vir da parte de Deus. Vai vir da parte de Deus. Essa igreja passa prova, passa dificuldade aqui na terra, passa tribulação, mas lá em cima vai ser glorificada, mas lá em cima vai ser exaltada, e o galardão que ela vai receber não vai ser da mão do homem pecaminoso, do homem pecador, mas ela vai receber o galardão, é daquele que não pecou, é daquele que não errou, mas quem vai receber o galardão das mãos de Jesus. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas para a sua família. E já encerrando, porque eu já estourei o tempo. Versículo 25 diz que Moisés, ele representando o Espírito Santo e madeiro, representando Jesus. Moisés aqui está conduzindo madeiro. Ou seja, o que os dois estão representando? O Espírito Santo conduzindo Jesus. O Espírito Santo conduziu Jesus até as nossas vidas. Vocês entenderam? Maravilha. No versículo 25 diz que Moisés pegou uma Bíblia e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Eu vou dar um exemplo para você que nessa noite, para a gente encerrar bem rápido, de uma pessoa que era fonte de água amarga, e quando Jesus chegou na vida dela, ela se tornou uma fonte de água doce. E quem é essa pessoa? Pergunta nessa noite: quem é essa pessoa, William? A mulher samaritana. Essa mulher era uma fonte de água amarga, mas quando Jesus chegou na vida dela, ela se tornou uma fonte de água doce. Jesus, ele encontra essa mulher, ele está ali à beira da fonte de Jacó, e vem essa mulher pegar água. Jesus olha para ela e pede água. E ela diz assim: ah, Jesus, mas não tem como pegar água, porque o poço é fundo e tal. Jesus estava falando com ela, mas revelando os mistérios espirituais. Mas aquela mulher era tão carnal que ela estava entendendo tudo ao contrário. Enquanto Jesus estava pedindo água, querendo fazer com que ela entrasse na esfera espiritual, ela estava entendendo tudo de uma forma carnal. E para ser fonte de água amarga, não é só quando nós estamos lá fora,
Muitas das vezes, enquanto nós estamos na presença de Deus, somos batizados nas águas, nós somos doutrinados, nós somos ensinados, e muitas das vezes somos fontes de águas amargas. Porque Jesus, ele quer que a gente venha entrar em uma esfera espiritual. Ele quer que a gente venha entrar em uma atmosfera sobrenatural. Mas a gente quer viver na carnalidade. Aleluia. E quem são as pessoas que vivem na carnalidade? São pessoas que não oram, são pessoas que não jejumam, são pessoas que não são obedientes ao seu pastor, são pessoas que não são obedientes à sua liderança. E pior ainda é quando essas pessoas entregam profecia, entregam tudo de forma torta e ainda estraga a vida de outros irmãos. Mas Deus nos chamou nessa noite para sermos espirituais. Deus está nos chamando nessa noite para vivenciarmos uma atmosfera espiritual. Mas William, eu não vejo essa atmosfera, eu não sinto nada. William, eu só senti quando a Priscila Rocha pregou, eu só senti quando o André Rocha pregou. Mas quando nós realmente vivemos uma atmosfera espiritual, pode dar um culto com uma pessoa só, mas quando os dois começam a cantar, quando os dois começam a adorar, Deus manifesta a glória dele. Nós sentimos e nós glorificamos e nós exaltamos a ele. Deus tem que você viva na atmosfera espiritual. Então aquela mulher, quando ela encontra Jesus Cristo, ela era carnal e ainda por cima ela era adúltera. Porque Jesus olha para ela e diz assim: olha, vai lá e chama o teu marido. Vamos lá no texto, João, capítulo de número 4, rapidamente na sua Bíblia. João, capítulo de número 4, rapidamente. João, capítulo de número 4. Olha o que Jesus falou para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu, versículo 17, capítulo de número 4 de João: não tenho marido. Disse Jesus: olha, você falou a verdade, não tenho marido. Porque você teve 5 maridos e agora está com você, não é teu. Então veja bem, essa mulher era carnal e ainda por cima era adúltera. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Era julgada pela família, era julgada pela sociedade, tinha tudo para dar errado. Mas Jesus chegou na vida dela. É eu e você aqui nessa noite. Tínhamos tudo para dar errado, mas mesmo assim Jesus chegou na nossa vida. Então essa mulher, antes de encontrar Jesus, era carnal e adúltera. Aponta a nós, porque muitas das vezes nós somos carnais e nós somos adúlteros. Adúlteros não porque nós traímos as nossas esposas para quem é casado, mas adúlteros porque muitas das vezes nós nos relacionamos com o mundo, nós nos relacionamos com demônios, nós nos relacionamos com aquilo que é impuro. Mas vou deixar para outra feita pregar. E quando Jesus está aqui conversando com aquela mulher ela vai entendendo o mistério. O Espírito Santo vai começando a adentrar no coração daquela mulher. E conforme o Espírito Santo vai começando a adentrar no coração daquela mulher, depois de Jesus conversar com aquela mulher vai lá para a tua cidade. Mas por que aquela mulher vai para a sua cidade, para Samaria? Porque aquela mulher ficou impressionada com a profecia que foi manifesta através de Jesus Cristo. Porque Jesus falou para ela buscar um marido e ela falou que não tem marido. E Jesus mostrou para ela que ela estava no adultério. Então Jesus, ele manifestou a profecia. E aquela mulher ficou impressionada com isso. E aquela mulher sai da presença de Jesus, ela vai lá para a cidade dela. E quando ela chega na cidade, ela começa a falar de Jesus para as pessoas. Mas William, você acabou de dizer que aquela mulher era carnal e que aquela mulher era adúltera. Sim, ela era uma fonte de água amarga. Mas quando ela entra na atmosfera espiritual, ela se tornou uma fonte de água doce. Mas quando é que ela se tornou uma fonte de água doce? Quando ela chega lá em Samaria e começa a jorrar água doce. Quando ela chega lá em Samaria e começa a pregar a palavra do Senhor. Quando ela chega lá em Samaria e ela vai até aquelas pessoas que estão com sede e começa a jorrar água doce. Eu quero dizer aqui para você nessa noite: Deus te chamou para ser fonte de água doce. Ele não te chamou para ser fonte de água amarga. E se tu se encontrar com uma fonte de água amarga, Jesus te restaura nessa noite. Se tu se encontrar com uma fonte de água cheia de parasita, Jesus te restaura nessa noite. E se tu se encontra com uma fonte de água amarga, Jesus transforma você em uma fonte de água
possa permanecer sendo fonte de água doce. Amém? Deus abençoe. Deixa a glória. Glórias a Jesus. Quem tem ouvidos, foi forte que Deus entregou para nós aqui nesta noite. Amém? Vou repetir. Foi forte o que Deus entregou para nós aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Deus está dando para nós, igreja, uma oportunidade para melhorar. Até que Ele venha, é a oportunidade para nós melhorarmos. Até que Ele